Opa. Ah, mexeram aqui. Agora sim. Bom, voltei pra cá. Deixa eu ver se tá ok aqui também. Pessoal, oficialmente boa noite. Vamos trabalhar hoje o início dos conectivos, tá? O que é conectivo, professor? Vamos trabalhar tudo isso hoje, tá? Tudo isso hoje. Quando nós falamos sobre conectivos, nós entramos na parte de interpretação textual, nós entramos na parte de período composto. Então, eu peço que você preste bastante atenção na aula de hoje, porque ela é muito importante. Nós achamos, o aluno, ele menospreza os assuntos iniciais, os assuntos, digamos assim, básicos da língua portuguesa. E aí, quando ele precisa da base, ele não tem, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar os conectivos. Deixa eu tirar aqui do modo estúdio. Vamos trabalhar os conectivos. Existem dois conectivos. E eu já vou colocar aqui na capa. Existem dois conectivos. Dois tipos de conectivo. O primeiro tipo é a preposição. O segundo tipo é a conjunção. Quando nós entendemos a carga semântica da preposição, nós já aprendemos também algo que é muito complicadinho na sintaxe, que é o adjunto adverbial. Eu vou colocar, melhorar para não ficar parecendo com adjunto adnominal. Adverbial. Pronto. Hoje nós trabalharemos preposição. Mas, prof, é tão fácil preposição. Preposição é só decorar lá o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, e, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. É só isso? Eu vou te mostrar na prática que não, tá? E as questões também mostram isso. Então nós vamos trabalhar aqui hoje a preposição. Eu coloquei aqui um quadril inicial para nós. Por quê? Vamos trabalhar o seguinte. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui. Pronto. 3 pontos importantes que você precisa saber sobre preposição. Primeiro ponto. Você precisa decorar a lista de preposições. Você precisa decorar. Ô, prof, eu posso decorar algumas? Não, você tem que decorar todas. Todas. Eu vou colocar aqui. A gente vai cantar uma musiquinha ridícula, mas você vai aprender e a gente vai continuar com a matéria. A ante, até, após, com, contra, você tá um pouquinho para você, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições. A ante, até, após, com, contra, de, desde, e, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Então, existe uma musiquinha ridícula para decorar.
A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. É uma musiquinha ridícula? Óbvio. Mas você precisa de algum mecanismo para decorar as preposições. Prof, eu preciso decorar mesmo? Olha como a banca ela é maldosa. Olho na tela. A banca vem e faz assim com você, ó. Ele estuda. Ele estuda desde 1999 para a PMSC. Ele estuda desde 1999 para a PMSC. Vou melhorar. Ele estuda desde 1999. Ok. Aí o que a banca faz? O que a banca faz? A banca fala que o desde... A banca vem e fala que o desde tem uma ideia de tempo. E eu pergunto a você, meu aluno, desde tem uma ideia de tempo? Ou desde é um advérbio de tempo? Não! Pessoal, é por isso que essa aula é tão importante. Olho na tela. O desde, ele é uma preposição. Então, o desde, ele é uma preposição. Decore isso. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tem de decorar. Tem de decorar. Pessoal, o desde, ele é uma preposição. Agora, se a banca falasse que o desde 1999 é um adjunto adverbial de tempo, aí estaria correto. Ô, prof, agora você bugou minha mente. Pessoal, na análise sintática nós estudaremos bastante isso daqui. Adjuntos adverbiais, funções sintáticas das palavras. Porém, cada palavra pertence a uma classe gramatical, as quais nós estamos estudando. Desde é uma preposição, 1999 é um numeral. Essas duas palavras juntas formam uma locução adverbial de tempo. Mas o desde é uma preposição. O desde é uma preposição. Não é um adjunto adverbial de tempo. O desde não. O desde 1999, sim. Sim. Então, saiba diferenciar também do seguinte. Conheça a locução prepositiva. O que é uma locução? É quando eu tenho mais de um termo com aquela classificação gramatical. Então, o desde é uma preposição. O desde é uma preposição. Agora, a procura de é uma locução prepositiva. A fim
De também é uma locução prepositiva. As locuções prepositivas, elas terminam com preposição. As locuções adverbiais começam com uma preposição. O Paulo, eu ainda não entendi. Fique tranquilo. A gente vai igual ao cara lá da IOC. A gente faz igual a mulher fez com ele, por partes. Tá bom? Próximo slide. Já falei para você sobre o primeiro segredo que você tem de saber sobre as preposições. Vamos ao segundo. Segundo. Você precisa saber diferenciar o valor gramatical do valor semântico. Do valor semântico. Você precisa saber essa diferença para que nós cheguemos ao terceiro ponto. Você tem de saber identificar os valores semânticos. Saber diferenciar é uma coisa. Identificar é outra totalmente diferente. Então vamos lá. Opa, volta. O que é a preposição? É uma palavra invariável, tá lá na pica. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. É uma palavra invariável que liga vocábulos ou orações. Pessoal, todo conectivo tem essa função. O conectivo e esse conectivo pode ser preposição ou conjunção, eles têm a função de ligar. Ligar o quê? Vocábulos ou orações. Subordinando um ao outro, gerando uma semântica de dependência. Caracteriza-se assim por ser um conectivo. Veja os exemplos. Casa de Maria. Então eu tenho aqui casa, que é um substantivo, e eu tenho Maria, que é um substantivo. Nesse caso, ele está ligando vocábulos. Casa, substantivo. Maria, substantivo. Ok? Correu para não chegar atrasado. Eu tenho correu, um verbo. Não chegar. Chegar, verbo. Ok? Correu, verbo. Não, para não chegar atrasado. Tudo isso aqui é uma outra oração. Então eu tenho oração 1, oração 2. Então eu tenho aqui o conectivo ligando orações. Essa é a função do conectivo. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Vamos lá. As preposições podem apresentar dois valores. O valor relacional e o valor
nocional. Quais são esses valores, professor? Valor relacional é quando aparece na frase por exigência gramatical no termo anterior. Como assim? É lá na regência, pessoal. Quando nós falarmos sobre valor relacional dos conectivos, na verdade, das preposições, você vai observar assim, ó. Por obrigatoriedade de verbo ou nome. Olha aqui 2 exemplos. Necessito de ajuda. Olha a preposição aqui, ó, de. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tem de decorar. Ok? Necessito é um verbo. Eu necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma relação, um valor relacional. Com a obrigatoriedade exigida por um verbo. Olha aqui embaixo. Tenho necessidade de mais dinheiro. Opa, olha o de aqui também. Mais uma preposição. Necessidade é um verbo? A pergunta do milhão. Necessidade é um verbo? O pessoal falou que não? Que bom. Necessidade é um substantivo. Concreto ou abstrato? Abstrato. Como é que eu sei se é concreto ou abstrato? Posso tocar? Posso. É concreto. Não posso tocar. Calma. Existe sozinho? Não existe sozinho. Alguém tem que ter a necessidade. Por isso que é um substantivo abstrato. Então eu tenho aqui a palavra necessidade, que é um substantivo, gerando o valor relacional exigido por um nome. Quando eu tenho exigido por um verbo, é a regência verbal. Quando eu tenho exigido por um nome, é uma regência nominal. Mais simples que isso, não existe. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Sobre o nome, vale a pena deixar aqui no seu resumo. O nome, quando ele for se relacionar, tá? Ele vai se relacionar da seguinte forma. Pode ser um substantivo. Poderá ser um adjetivo. E também um advérbio. Mais à frente iremos falar mais sobre. Próximo slide. Valor nocional. O que seria esse valor nocional? Já não é mais o valor obrigatório. Aquele valor regido por um verbo ou regido por um nome. Agora é uma carga semântica. Como assim, professor? Valor nocional. É um valor de noção. Quando as preposições, ao ligarem vocábulos ou orações, estabelecem valor semântico. Exemplo. Olha isso aqui. Desenho a lápis. Desenho exige alguma preposição? Fiz um desenho. Ó, fiz um desenho.
A palavra desenho está exigindo alguma preposição? Claro que não. Porém, eu adiciono para entregar um valor semântico. Nesse caso, eu coloco aqui, ó, a lápis. E agora nós vamos aprofundar o conteúdo para entender quais são os valores semânticos da preposição. Então, já pegue aí uma caneta, um papel, além do Rivotril, e observe o seguinte. Sempre que você tiver o valor nocional das preposições, você vai observar a preposição e vai olhar o que está à frente. Vou repetir, parece bobeira, mas eu vou repetir. Você precisa observar o que está à frente. Por quê? Desenho. Desenho a lápis. O A introduz uma carga semântica. Vou repetir. A preposição, ela introduz uma carga semântica. Nesse caso, como é desenho a lápis, ele introduz um instrumento. Eu desenhei com o lápis. Ok? Então, aqui o valor semântico introduzido pela preposição a é de instrumento. Segundo exemplo. Chegou com a esposa. Ó, ele chegou. Verbo intransitivo. Chegou. Quem chega, chega. Agora, se eu quiser entregar um valor semântico a mais, o que eu faço? Chegou com a esposa. Eu pego a preposição, eu observo quem está à frente. Opa, ele chegou com a esposa. Então, ele trouxe uma companhia com ele. Então, essa preposição introduz uma carga semântica de companhia. Ok? Ficou surpreso com a notícia. Pessoal. Ah, ficou surpreso com a notícia. Notícia é a consequência. Não. Com a notícia. A notícia gerou a surpresa. Então, a notícia é a causa da surpresa. Então, essa preposição, ela introduz o valor semântico de causa na oração. Professor, isso cai em prova? Vamos continuar. Falar de futebol. E, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Isso aqui é muito mais complicado do que conjunções. Conjunções são algumas classificações. Aqui é classificação infinita. Volte aqui comigo. Falar de futebol. Pessoal, quem foi falar foi... Opa! Quem foi falar sobre. E quando eu tenho sobre, é porque a preposição introduz o assunto. Viver de renda. Viver de renda. Ô Paulo, viver de renda não seria o modo? Por que é o meio? Pessoal, eu durante muito tempo eu tive essa dúvida, tá? Eu nunca sabia diferenciar o meio do modo. O que eu fiz para diferenciar? O modo vai ser igual a jeito. Jeito... deixa eu ver aqui. Jeito. Viver de renda é um jeito de viver? Não é um jeito. É um meio para viver. É um meio para. Sempre que for o meio, qual que é o meio para? É um meio para. Consegue entender isso? Então, muito cuidado, porque a banca ela vai brincar com isso aqui, você vai errar. Isso aqui, pessoal, parece besteira. Às vezes você faz assim, nossa, fiz uma redação perfeita. Desculpa. Fiz uma redação perfeita. Minha redação tá maravilhosa. Aí você pega a nota e fala assim, ué, eu não tirei... Vamos lá.
Acho que na PM, acho que tava 6, se eu não me engano, a última nota na redação. Aí você fez a redação, se bem que a correção da última banca não passou credibilidade, tá? Eu me lembro de que só no último concurso Paulo, fiz 93 recursos. 93 recursos. Fiquei 2 dias sem dormir pra ajudar o pessoal. Porque a banca, ela cagou tudo. Aí você pega a sua redação e fala assim, nossa, eu só tirei 4. Eu fiz a melhor redação da minha vida, só tirei 4. Por quê? Porque você peca às vezes nos conectivos. Onde deve usar o por meio, você usa o através. Tudo isso, pessoal, está interligado. Você pode colocar os melhores argumentos. Exemplo. Na polícia, eu tinha um sargento que ele gostava de dar sermão. Porque aqui na Mega, que é a PM São Paulo, a gente chama de Mega. Porque aqui na Mega, vocês soldados, recrutas, precisam abaixar a cabeça. Porque as suas atitudes têm de ir de encontro às normas do comandante. E eu ficava com a mão coçando aqui, ó. Se vocês não forem de encontro, vocês terão problemas. E a mão ficava coçando para levantar. Peraí. Quando eu falo de encontro, eu tenho um choque de ideias. Quando eu falo ao encontro, eu tenho uma comunicação única. Eu tenho 2 em um só plano. Ao encontro, de encontro. Ao encontro, de encontro. Então, às vezes, nós achamos que estamos abalando. Eu tô arrebentando. Minha redação tá ótima. Minha comunicação tá perfeita. Tá nada. Tá nada. Ah, mas preposição é muito fácil. Você tá vendo aqui que não é fácil. Aí quando você erra isso aqui na prova, você acha que errou a adjunta adverbial. Porque a locução é falar de futebol. De futebol é um adjunto adverbial de assunto. Viver de renda é um adjunto adverbial de meio. Correr de medo é um adjunto adverbial de causa. Aí quando você vai à sua prova, você erra essa questão. Aí você acha que tem que estudar adjunto adverbial. Mas não, o erro está na base. O erro está na base. Correr de medo. Foi o medo que gerou a corrida. Então o D introduz a ideia de causa. Ir para a rua. Ó, ir para a rua. Ele foi na direção da rua. Treina muito para vencer. Pessoal, grave isso aqui, tá? Para mais verbo no infinitivo é igual a finalidade. Para mais verbo no infinitivo é igual a afinidade, que é igual a fim de. Treina muito a fim de vencer. Próximo slide. Agora eu quero que vocês participem comigo. Eu quero que vocês participem comigo. Número 1. Voltou de uma festa com os amigos. A preposição com introduz uma ideia semântica de quê? Eu quero que vocês participem comigo aqui agora. Você pode responder no chat, você pode responder onde você quiser. Com os amigos indica uma ideia de quê? Muito bem, ideia de companhia.
Volta. Companhia. Abriu a porta com a chave. Abriu a porta com a chave. O com introduz uma ideia de quê, pessoal? Pense comigo. De instrumento. Muito bem. Apanhar de cinta. E agora, apanhar de cinta? De cinta é o que, pessoal? Muito bem, instrumento. 3. Com mais de 10 anos de experiência, ainda se sente inseguro. O com introduz uma ideia de que agora eu quero saber. Agora eu quero saber quem, se a prova fosse hoje, estaria a ponto de bala. Pessoal, quer dizer que se eu errar eu posso desistir? Não, não é isso. Calma, respire, conta até 10, tome sua aguinha, porque a minha até acabou aqui. Tome sua água. Eu quero saber esse com. Com mais de 10 anos de experiência, vírgula, ainda se sente inseguro. Aqui, ó, inseguro, ó. Qual a ideia desse com? Pessoal, eu sei que essa aqui é difícil. Esse com, ele é igual a apesar de. Apesar de possuir mais de 10 anos de experiência, ainda se sente inseguro. Claramente, isso aqui tem uma ideia de concessão. O que é a ideia de concessão? Observe. Olha aqui pro quadro. Ele iria trabalhar. Ele iria trabalhar. Todavia, adoeceu. Todavia, adoeceu. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Aqui nós temos dois planos. Aqui eu tenho o adversativo. Aqui eu tenho o concessivo. No adversativo, ele iria trabalhar. Quando eu digo que ele iria trabalhar, cria-se uma coisa chamada expectativa. E a expectativa, ela é quebrada. Todavia, adoeceu. Ó, todavia, adoeceu. Aqui eu tenho uma conjunção. Um outro tipo de conectivo, introduzindo o fato forte.
Tá vendo aqui? O fato forte. A conjunção adversativa, ela introduz o fato forte. Todavia, adoeceu. Agora, olha o concessivo. Embora estivesse doente, foi trabalhar. O forte está aqui. A concessão fica na ideia fraca. Ideia fraca. Com mais de 10 anos de experiência, ainda se sente inseguro. Professor, tava muito bom falar de artigo, tava muito bom falar de substantivo concreto, abstrato, tava excelente, professor. Pra que falar sobre essas coisas? É desnecessário, professor, desnecessário, pessoal. Não é. Não é, não é e não é. Se tá dando tilt, relaxa, só siga o bonde. Tá? Siga o bonde. Imagine que você esteja em alto mar, tá lá com o seu barquinho, você tem que remar. Não dá pra ficar parado. Mas que você não veja uma saída, você tem que continuar remando, tá? Só continue. No fim a conta fecha. Desmaiou de fome. Desmaiou de fome. Eu tenho aqui duas ideias. Ele desmaiou. E a segunda é de fome. Esse de fome introduz uma ideia de quê? Causa, muito bem. Causa. Falava aos gritos. Falava aos gritos. Pessoal, modo é igual a jeito. Eu posso falar que aos gritos é o jeito com o qual ele gritava? Sim, então jeito é igual a modo. Modo é igual a jeito. Ok? Sentou-se à mesa. Agora sim, vamos lá. Chegamos à retórica do início da aula. Isso aqui, somente o a é um adjunto adverbial de lugar? Não, o a é a preposição. Porém, a mesa é um adjunto adverbial, ou seja, traz uma ideia de quê, pessoal? Sentou-se onde? Sentou-se em qual lugar? Saiba separar. Saiba a diferença. A preposição sozinha não tem sentido algum. Ela tem de introduzir a semântica. Ok? Vamos continuar. Com vocês agora. Veio a pé. E agora? Veio a pé. Isso. Eu posso falar que a pé foi o jeito como ele veio? Pensem bem. Eu posso falar que foi o jeito? É o jeito como ele veio? O jeito. Sim ou não? Estou te ouvindo. Nós falamos lá atrás que existe o modo e o meio. Sim ou não? Estão me ouvindo? O modo e o meio. O modo é igual a jeito.
O modo é igual a jeito. Modo é diferente de meio. Modo é diferente de meio. Meio é igual a forma. Então vamos lá. Veio a pé. A pé é o jeito ou a forma? Vou perguntar de novo. Quero que mais gente responda. É o jeito ou a forma? É o jeito ou a forma? Meu Deus. Gente, modo é igual a jeito. Meio é igual a forma. Vou perguntar de novo. Veio a pé. A pé é o jeito ou é a forma? Pessoal, é a forma. Eu pressionei um pouquinho e vocês voltaram atrás. Respondam. Existe uma memória muito curta na cabeça. Existe uma memória muito longa. Tá? A primeira te faz pensar. A curta, ela te faz pensar. Você acabou de receber uma informação e você colocou no seu cérebro. Se alguém perguntar, você vai buscar ela, você vai buscá-la, mas você, pelo medo de não ter aprendido, você fica pensando. Outras vezes, alguém te pergunta algo e você, na memória de longo prazo, você tem a informação. E ela vem na ponta da língua. Só que você não tem mais o medo de não ter aprendido. Você tem o medo de errar. Então, quando a resposta vier à ponta da língua, pessoal, pode ir naquela tranquilamente. Ela será a resposta correta. Quantas vezes você marcou um gabarito? Ah, isso aqui não, isso aqui é Charlie. Aí depois você ficou lá, meu Deus. Quer ver um pesadelo do concurseiro? Gabarito 1, 2, 3, 11. 11, 12, 13, 14, 15. Aí vai passar pro gabarito. Aí tá lá, 11, certeza que é Charlie. 12, Charlie. Aí ele, opa, peraí, não pode ser Charlie. Não pode ser, não podem ser 4 letra C. Aí ele volta e começa a procurar aí. Aí muda essa pra A, aí muda essa pra B, aí essa fica C e essa C. Aí ele errou essa, errou essa e errou essa. Quando a resposta vier de bate pronto, pessoal, vai ser ela. O seu cérebro buscou na memória de longo prazo. Pode ir, certeza. Confie no seu potencial, pessoal. Confie no seu potencial. Veio a pé, é o meio. A pé é meio. Viver de renda é um jeito ou uma forma? Meio, porque é uma forma. Muito bem, estão profissionais já. Roupa de festa, e aí? Essa aqui é uma roupa de festa. Todo mundo tem aquela roupa de festa, né? Roupa de festa. Roupa de festa. Esse de festa traz qual ideia para a roupa? Muito bom! Vocês são a minha melhor turma das quintas à noite no Papa Mike. Podem ter certeza disso. Pedir em casamento. E aí?
em casamento. Eu vou pedir em casamento. Vocês concordam comigo que pedir em casamento é igual a pedir para casar? Todos concordam comigo? Para mais infinitivo é igual ao quê? Finalidade. Então aqui é finalidade. Viajou a passeio. Ele viajou a passeio. E aí? Viajou com qual finalidade para trabalhar? Pessoal, finalidade. Aqui, pessoal, você precisa abstrair. Não dá para buscar lógica. Aqui não é 2 mais 2 é igual a 4, pessoal. Aqui você precisa abstrair um pouquinho. Você precisa colocar a cabeça para funcionar, tem que pensar. Tem que pensar. Aqui não é exato, tá? Caminhou até o centro da cidade. E aí? Até o centro da cidade. Tem sentido de quê? Quase isso. A gente está aprofundando um pouquinho mais. Até é uma preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. O até, ele traz uma ideia de limite. Eu não fui somente àquele lugar, eu fui até aquele lugar. Então é uma ideia de limite. Calma, antes que vocês me xinguem, calma. Eu posso limitar duas coisas: tempo e lugar. Ok? Cadê? Aqui, ó. Tempo e lugar. Então, quando eu digo até o centro da cidade, introduz uma ideia de limite de lugar. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Após a corrida, descansamos. Após a corrida, descansamos. O após a corrida volta. O após, em após a corrida, introduz uma ideia de quê, pessoal? De tempo, muito bem. De tempo. Saiu de noite. Saiu de noite. E o de noite tem uma ideia de quê, pessoal? Fala comigo. De tempo, muito bem. Falava de pobre futebol. Assunto. Agora eu quero que vocês resolvam isso aqui. Quem acertar essa vai ganhar uma apostila digital, tá? Uma apostila de redação. Quem foi o safado? Então, o Matheus acabou de ganhar uma apostila de redação. Só me cobrar no WhatsApp depois lá. Sem luta, não venceremos. Esse sem luta, ele é igual a C, ele é igual a
caso ele é igual a desde que. Se não lutarmos, não venceremos. Caso não lute, não vencerá. Desde que lute, vencerá. Aqui é uma ideia de condição. Muito bem, Matheus. Próximo. Foi preso por vadiagem. Quem nunca, né? Na infância. Ficou preso na diretoria por vadiar na sala de aula. Eu fiquei preso uma vez, eu fiquei não preso, né? Mas eu peguei 15 dias de suspensão por bobeira. Bobeira mesmo. Educação física, a professora de história, eu tirei, só porque eu tirei 0 em história, só por causa disso, tirei 0 em história. Ela não me deixou participar do time do interclasse. Gente, quem é homem sabe. Mulheres, entre sair com vocês e jogar os interclasses, nós vamos jogar o interclasse. O interclasse é a Champions League da escola. E eu fiquei de fora do interclasse, da maior competição do mundo da minha escola, porque eu tirei 0 em história. Como eu sempre fui muito perturbado da cabeça, eu aos 12 anos, eu tive a ideia maravilhosa de comprar 2 potinhos de laxante e colocar na caixa d'água da escola, porque para quem não sabe, em Pernambuco não existe água, tá? Ô Paulo, gente, não existe água. Onde eu morava, até hoje são 4 dias por mês com água na torneira. 4 dias por mês. O restante é caixa d'água, é banhozinho de balde, normal. Geral acostumada já, tá? Então a água da escola é pela caixa d'água. Então eu comprei 2 laxantes, subi no telhado da escola, despejei os 2 na caixa d'água e todo mundo ficou com dor de barriga. Quase que o interclasse foi cancelado. Aí eu tomei suspensão de 15 dias por vadiagem. Quem nunca? Preso por vadiagem. O por é uma preposição. O por, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perpor, perante. O por, em por vadiagem, introduz uma ideia de causa. Foi preso por causa de. Casa de João. Casa de João. Casa dele. Ideia de posse. Assustou-se com o trovão. O trovão é a causa do susto. Assustou-se por causa do trovão. Por causa de. Assustou-se por causa de. O pessoal tá com a lista impressa. Ótimo. Pessoal, sem olhar gabarito, resolvam a primeira questão. Vocês têm 1 minuto e meio. Valendo. Um minuto e meio.
Vamos lá, pessoal. É uma loja grande e escura no centro da cidade. Uma quadra distante da estação de trem. Só um segundo. Só um segundinho. Só um segundinho. Só um segundinho. Aqui. Quando visito... Volta. Quando visito a família, entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar as gôndolas atulhadas de baldes, bacias, chaves de fenda, garfos, colheres, facas, afiadores de vários modelos, pedras de amolar, parafusos, porcas, pregos, anzóis e varas de pescar. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão uma quadra distante da estação de trem poderia ser substituída por a uma quadra de distância da estação de trem. Vamos observar? É uma loja grande e escura no centro da cidade. Uma quadra distante da estação de trem. Ou a uma quadra distante da estação de trem. Pessoal, certo ou errado? Eu posso falar assim, ó. A minha casa fica uma quadra daqui. Ou então a minha casa fica a uma quadra daqui. Como assim, Paulo? Vem aqui comigo que eu vou colocar um comentário bem bacana para você. Pessoal, a preposição a aqui ela dá a ideia de limite. Por exemplo, estar a uma quadra. Estar a uma quadra é igual a estar à distância. É igual a estar à distância de uma quadra. A distância de uma quadra. Então assim, eu posso falar assim, ó, uma quadra distante da estação de trem ou a uma quadra de distância. Uma quadra distante ou a uma quadra de distância. Gabarito da questão, correto. C de Cristo. Próxima questão. 1 minuto e meio, valendo!
Foi, pessoal. E aí, certo ou errado? No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. A substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical. Pessoal, investir pede a preposição em. Quem investe, investe em. Então, se eu digo investir nas empresas, é investir em as empresas. Investir nas empresas, ou investir, vou trocar por um pronome relativo, investir em as quais. Em mais as quais é igual a nas quais. Nas empresas, essa é a empresa na qual eles investem. Essas são as empresas nas quais eles investem. Acontece que no dia a dia nós não queremos falar da forma correta. Quem fala, fala com alguém. Não é isso? Quem fala, fala com alguém. Eu falei com ele. Não é assim? Aquela é a pessoa que falei. Não, com quem falei? Com quem falei? Nós não queremos falar da forma correta. Na leitura a gente cai do cavalo. Na leitura a gente cai do cavalo. Aquela é as empresas, ainda erra a concordância. Aquelas é as empresas que ele investe. E dá uma dor no coração, dá um tremelique. Aquelas são as empresas nas quais ele investe. Então volte comigo. Nas quais. Se eu tenho a preposição em, de cara eu já não posso usar o a. Primeiro, o aonde é o a mais movimento. O onde é lugar. E não cabe, não tem nada a ver uma coisa com outra. Gabarito certo. Gabarito certo. Por que gabarito certo? Porque tá errado. Prejudicaria. Tá certo porque está errado. 3. Valendo, sem olhar gabarito. Valendo. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura. Por isso, a sensação mais difundida é a desorientação. Seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho diante de uma mudança fosse alterado para ante a uma mudança. A correção gramatical seria mantida? Certo ou errado? E aí, pessoal, certo ou errado?
seria mantida errado. Por quê? Porque eu apoio, após o ante e o perante, que eu tenho aqui, ó. Cadê? Ante a uma mudança. Eu não posso usar a preposição a. Ante a uma mudança. Aqui é uma preposição, pessoal. E aqui é um artigo indefinido. Não posso usar ante a. Não posso usar perante a. Tá bom? Não posso, por isso que está errado. Já grave aí, porque isso aqui é questão recorrente de prova. 4. Um minutinho. Que fique claro, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano. No período em que se insere os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades, certo ou errado? Para mais infinitivo. É só decorar isso aqui, pessoal. O que eu falar que é para você entender, entenda. O que eu falar que é para decorar, decore. Para absolver, para louvar. Finalidade. Exprimem finalidades. Gabarito certo. Próximo. Um minutinho. Foi! Certo ou errado? Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Mas do ponto de vista
do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. A expressão sobre a nas linhas 1 e 2 tem o sentido de a respeito da. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Eu posso trocar esse precedência sobre a escrita por precedência a respeito da escrita? Sim ou não? Não. Não, aí vocês forçam a amizade. Vou cancelar, vou ligar agora primeiro. Cancela a passagem pra Lages. Não vou mais passar o fim de semana em Lages fazendo simuladão e corujão de português. Pode cancelar. Aí vocês forçam a amizade. Pessoal, quando eu falo que algo tem precedência sobre outro algo, eu estou falando sobre hierarquia. Eu não estou falando de assunto. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, com 4 graus na faixa. Eu sou cruan preto de Muay Thai. Eu estou sobre todos aqueles que têm graduação inferior a mim. É uma hierarquia. Mas a hierarquia não fala sobre respeito. Então, quando eu digo assim, ó, a fala tem precedência sobre a escrita, não é que a fala está falando sobre a escrita. Está falando só de precedência, de hierarquia. Por isso, pessoal, que eu não posso. Então, ó, a expressão sobre a nas linhas 1 e 2 tem sentido a respeito da. Não tem, gabarito errado. Gabarito errado. Cuidado com as pegadinhas da banca. 6. É com vocês. 1 minuto. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão com a, na linha 1, com a multiplicação das demandas sociais, poderia ser substituída pela expressão devido a com crase. E aí, pessoal? Pode falar. Devido à multiplicação, por causa da multiplicação. Pessoal, questão correta. Próximo. 1 minutinho.
Questão 6. Vamos lá, qual é a dúvida do aluno? Aham. Multiplicação não é verbo. Isso, aqui é multiplicação, aqui é a multiplicação, aqui é um substantivo. Essa dúvida, ela é normal, tá? É normal. Eu tenho o verbo multiplicar e eu transformo em multiplicação. Eu tenho o verbo correr, eu transformo em corrida. Eu tenho o verbo caminhar, eu transformo em a caminhada. Tem que se acostumar com essa alteração das palavras, tá? Beleza? Vamos lá. É comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. A oração para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade expressa a circunstância de finalidade. Então, ó, aqui eu vou acrescentar o bizu. Para mais infinitivo e para mais que é igual a finalidade. Esses bizus, pessoal, resolvem a vida de vocês, tá? Resolvem a vida de vocês. 8! 1 minuto, vai lá. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam. E boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade de, volta, dificuldade de, poderia ser corretamente substituída por em, na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Na dificuldade de dar, na dificuldade em dar. Questão que caiu na Polícia Federal em 2018. E aí? Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade em perdoar. É o mesmo sentido? Gabarito certo. Última questão da noite. Polícia Civil do Ceará em 2012. Em um momento que os estados, nação, se dobram diante das forças do mercado, na linha 1 pode-se substituir diante das por perante as. Em um momento
que os estados-nação se dobram diante das forças. Então eu tenho aqui, ó, diante de as forças. Concordam comigo? Diante das é igual a diante de mais as. Então a locução prepositiva é isso aqui, ó, diante de. Agora eu pergunto pra você, ó. Posso ou não posso? Coloca aí pra vocês olharem. Vou deixar vocês pensarem aí. Então vamos lá. Se eu uso o perante, as, eu vou ter que fazer o seguinte. Porque assim, ó, a troca do diante de, apaga aqui. A troca do diante de por perante, vamos construir o raciocínio, não prejudica em nada o sentido. Não se poderia porém usar perante a ou perante as. Isso aqui não poderia. Por causa disso, eu seria obrigado a usar a crase e ficaria perante as. Cadê? Perante as. Então não poderia. Como fica a substituição? Dobram perante, dobram perante. É aqui que está o pulo do gato. Eu troquei o das, ó, o das e não o de. Essa questão aqui, 47% dos concurseiros erraram. Por quê? O das é o de mais as. Se ele fala para trocar o diante de por perante as, cadê? Aqui, ó. Por perante as, estaria errado. Estaria errado. Como ele falou que é para trocar o diante das, agora eu posso. Por quê? Isso aqui sai fora e fica perante as forças. Parece uma viagem. Se eu sou viagem, eu resolvi com mais facilidade. Mas eu tinha de passar essa explicação mais complexa para quem não entendeu. Para quem ficou, mas peraí. A questão só está certa porque ela elimina o diante das e não o diante de. É como se a banca tentasse aplicar uma pegadinha e só assim, ó. Eu acho que eu vou colocar uma pegadinha. Mas não vou colocar, não.
E aí quem ficou preso na pegadinha ficou na dúvida. Quem tá pronto, quem estudou muito, fica na dúvida. Quem estudou pouco, já vai certo, porque vai muito pelo sentido. E nós estamos trabalhando hoje semântica. Semântica. Próximo slide. Obrigado. De nada. Termino com essa imagem. Essa imagem sensacional da Mirella. O circo pegando fogo e ela curtindo o seu champanhe e querendo que o circo continue pegando fogo. Como ela disse, a filósofa, eu vou terminar a aula citando a pensadora contemporânea Mirella. Mirella, cadê a Mirella? Mirella. Será que ela me bloqueou no Instagram? Mirella, cadê? Eu acho que ela me bloqueou da última vez que a gente se encontrou. Ó o Miguel, ó o Miguel. Ela colocou o seguinte: esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou vem a terminar. É a vida do concurseiro. A vida a gente para pra pensar, tá tudo bagunçado. Não tem dinheiro, tem que estudar mais, não tem tempo. Tá tudo bagunçado. E quem começou tem que terminar. Quem começou? Você. Quando eu comecei a estudar para concurso, em dezembro de 2016, somente eu e Deus sabíamos o motivo de eu estudar. Lá no início, em 2016, somente eu e Deus sabíamos o motivo de eu estar estudando. Em 2019, eu olhei para o céu e falei: Deus, hoje só o Senhor sabe, porque nem eu mais sei porque estou estudando, porque tá difícil, eu não estou vendo retorno algum. Enfim, pessoal, fim de mais uma aula, batemos o início dos conectivos. Na próxima aula vamos trabalhar conjunções, é tiro, porrada e bomba, depois tudo fica mais fácil, tá bom? A lista tá aí para vocês. Eu vou exportar aqui o slide da aula e enviar no grupo para vocês em PDF também, tá bom? Para vocês guardarem aí. Se eu não me engano, o meu horário já deu. Cadê? Até que horas? Até que horas? Isso. Não, tem mais 10 minutinhos. Tá ótimo. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida aqui? Vocês perceberam que semântica tem que pensar. Semântica tem que pensar. Se for muito no decoreba, cai do cavalo. Tem que refletir, tem que observar. Tem que dar uma viajada. Tem que dar uma viajada, senão você cai do cavalo. E fiquem espertos, porque quanto mais o tempo passa, mais as questões dos simulados vão ficando mais difíceis. Porque a gente vai incluindo conteúdo, daqui a pouco o bicho pega. Daqui a pouco o bicho pega pro lado de vocês. Então assim, vão revisando, vão lendo os mapinhas que eu faço, os slides que eu construo para vocês. Façam a leitura. Para quem está montando o caderno, continue lendo o caderno, tá bom? É muito importante, porque teoria é teoria. É na questão que a gente aprende. É na questão que a gente aprende. Inclusive, até pedi autorização para o Matusa, para anunciar para o pessoal, quem não entrou ainda na turma de questões, não perca tempo. Nós vamos resolver 1000 questões juntos. 1000 questões juntos. Você vai receber as questões comentadas em vídeo. Serão 100 questões por sábado. Professor, eu não tenho tempo no sábado. Fique tranquilo. Você vai receber na plataforma os vídeos. As aulas serão 4 aulas com 25 questões cada em média. Então você vai receber a aula gravada no sábado. Todo sábado eu libero mais 100 questões comentadas em vídeo. A lista em PDF, mais a lista comentada. Eu não tenho tempo no sábado. Sem problema, você pode fazer a lista do sábado todo domingo. A lista do sábado toda segunda.
toda terça, ou fazer 25 questões na segunda, 25 na terça, 25 na quarta, 25 na quinta. Aí você descansa sexta, no sábado recebe mais uma lista. Aí do domingo você fica com sua família, aí faz 25 segunda, 25 terça, 25 quarta, 25 quinta. Em algumas semanas você bateu ali 1000 questões, tá? Eu me lembro de que no meu primeiro concurso, que foi Polícia Federal em 2018, eu me lembro como se fosse hoje. Eu resolvi com edital aberto 8.500 questões. Assim, até a prova, né? Não com edital aberto. 8.500 questões. Eu estava em um nível tão forte que eu fazia por dia 300 a 400 questões por dia. Eu não via mais teoria, tá? Eu já tinha rodado o meu edital 2, 3 vezes. É por isso que é importante você fazer vários presenciais, tá? Não entre nessa neura aí de fiz um presencial, agora eu vou ficar em casa. Não faça isso. Não faça isso. Você roda um presencial, você roda 2, você roda 3, você fica no presencial até a sua prova. É até a prova. Tá certo? Porque ali vai no automático, o conteúdo já fica no automático. Saiu dali, aí começa o seu estudo. O seu estudo, ele não está na sala de aula, ele está fora. O estudo na sala de aula, ele está relacionado com a sua disciplina. Com a sua disciplina. Você sai de casa e vai para um ambiente em que todas as pessoas ali presentes querem a mesma coisa que você. Você se motiva todo dia em estar em um presencial. Renove seu presencial até o dia da prova. Vá por mim. Quando eu estava pronto para qualquer concurso no Brasil, eu estava todo dia à tarde e à noite no presencial. Eu pegava das 2h15, era 2h15 até as 17h45, que era aula só de questões. Todo dia a gente resolvia ali em sala de aula umas 80 questões. Aí eu comia um pouquinho, voltava para a sala de aula para a aula de teoria e questões, que era a aula noturna. Aí a gente pegava das 18h45 até as 22h15 mais ou menos. Teoria e mais uma lista ali de algumas questões. Isso aí é obrigação, esse é o básico. Isso aí qualquer um faz, pessoal. O que você está fazendo agora, qualquer um faz. Eu tenho filho para amamentar. Não quero saber. A banca não vai facilitar para você porque você está amamentando. A banca não vai facilitar para você porque você pega ônibus, porque está desempregado. Entenda uma coisa. O presencial é obrigação. Se você é de Lages, é obrigação sua estar no presencial. É obrigação. Mas entenda que o que vai te aprovar é o que você faz antes ou depois do presencial. É o seu estudo dirigido em casa. É o estudo dirigido. Eu pegava à tarde aula de exercícios, à noite teoria e questões. Aí acabava umas 10 e pouquinho ali, eu saía para jantar e eu começava a estudar meia-noite. À meia-noite eu começava a estudar. E eu ficava resolvendo questões da meia-noite até as 4h30 da manhã. Todo santo dia. Era doído pra caralho. Pra caralho. Já fui pego várias vezes dormindo aqui, ó. Já, meus amigos, Paulo, vambora. Eles nem me acordavam pra estudar mais. Alguém apagou, deixa descansar. Quando a baia de estudos fechar, a gente chama pra ir embora. Acordava assim, ô Paulo, hora de ir embora. Opa, nossa, dormi. Fechava o computador e saía. Eu peguei gastrite. Porque eu estudava de madrugada com uma garrafa de café. 1 ou 2 garrafas de café. Hoje eu só posso tomar café com leite. Não posso tocar em café preto. Não posso tocar em café preto. É doído, é sofrido e tem de ser. Senão você não valoriza. Se fosse fácil, todo mundo passaria. Então, o que você faz aqui comigo é obrigação sua. É o básico. Tá? O que você vai fazer fora daqui é o que vai te colocar entre os primeiros ou dentro das vagas. Só estudar essa aula aqui, ir para casa, dormir e amanhã só na próxima aula, assim você não vai passar, tá? Assim você não vai passar.
Isso aqui não conta como hora de... eu estudo 3 horas por dia. Eu vou pro cursinho e fico 3 horas na sala de aula. Isso não é estudo. Não conta, meu parceiro. O seu horário de estudo é em casa. É resolvendo questões. É fazendo resumo. É revisando conteúdo. Isso é estudo. Não é a videoaula ou presencial. Isso aí é obrigação. Isso é o mínimo. Isso é vestir uma roupa. Então, muito cuidado com o que vocês fazem fora da sala de aula. É isso que vai aprovar ou reprovar vocês. Não é hora de arrumar atividade nova. Não é hora de aprender esporte novo. Não é hora de ficar saindo pra baladinha toda hora. Não é momento para isso. Você vai sair? Você pode sair. Eu saía. Meus amigos saíam. Eu tenho uns 200 amigos e alunos PFs e PRFs e saíamos todos juntos. Praticamente todo sábado em que no domingo não haveria simulado, nós saímos, tipo, um sábado por mês. A gente saía no sábado e voltava domingo à noite. Era o nosso descanso. Não é pra ficar bitolado também, estudando 24 horas por dia. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, só estar matriculado em um presencial não vai te aprovar, filhão. Não vai te aprovar, filhona. É o que você faz fora daqui. E se alguém precisar de ajuda para montar um plano de estudo, pode me chamar no privado, tá? Pode me chamar que eu arrumo um tempinho. Não vou conseguir na hora, mas eu arrumo um tempinho, te atendo, te ajudo, sem cobrar nada por isso, tá bom? E se você quiser embarcar conosco na turma de questões, é só me avisar, me chama no privado lá. E você manda os seus dados, o e-mail lá, o nome, eu te matriculo e tamo junto. Vamos resolver essas 1000 questões. Quando chegar a prova, vamos resolver mais 2000, mais 3000. E nós vamos te colocar no seu concurso. Nós vamos te colocar na sua vaga. Nós, do curso Papamag, nós estamos comprometidos com o seu sonho. Só que não vai adiantar só nós trabalharmos para isso. Você tem que fazer a sua parte. Se você não a fizer, nós não faremos a prova por você. Se eu fizer, eu passo. Se o Matusa fizer, ele passa de novo. Se o professor fizer, ele também passa. Por quê? Porque a gente sabe como estudar. A gente sabe o caminho das pedras. Então o que a gente fala para você aqui é de grande valor. Anote, grave, mas principalmente reproduza. Beleza? Espero que tenha gostado da aula de hoje. Espero que tenha curtido. Posta aquela foto lá que o professor gosta. Posta aquele story para o professor repostar. Sempre gosto de receber esse carinho de vocês aí de lá. É muito importante. Até como feedback da sala de aula. Eu sinto falta de conversar com vocês. Eu sinto falta de estar aí presente. De saber se vocês estão entendendo. De perceber se vocês estão entendendo ou não. De vocês rirem com as minhas brincadeiras ridículas. Eu sinto falta disso. Já que a gente não consegue ter essa aproximação, vocês podem manifestar o carinho, postando uma foto lá do professor, eu vou estar repostando, vou estar conversando com vocês no Instagram. Nós somos amigos, nós somos parceiros nessa jornada tão dura, tão difícil, tão solitária de concurseiro. Mas acredite, no fim das contas vai dar certo. Mesmo que seu marido não te apoie, mesmo que a sua esposa não te apoie, mesmo que seus pais, seus irmãos, sua família não te apoiem. No fim das contas, tudo dará certo. No fim, a conta sempre fecha. Beijo, boa noite, tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau. Senão eu vou chorar aqui.